Década de 1880. Richard Sears era o chefe da estação de trens em North Redwood, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, né? Vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre a importância dos trens, não só para os Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Uma das razões de sucesso dos Estados Unidos é que há mais de 200 anos aquele país foi praticamente integrado através de linhas férreas, não é? O que facilitou e que facilita muito até hoje a gente acabou de viver recentemente no Brasil uma crise dos caminhoneiros, não é? É uma crise que dificilmente ocorreria nos Estados Unidos pelo sistema de logística e distribuição que eles têm naquele país e que foi construído lá atrás, né? O trem, a ferrovia, o modal ferrovia faz parte da história daquele país, não é? Eu nasci numa cidade, Bauru, há 75 anos atrás, nesse momento que eu estou gravando, que era um entroncamento de linhas de trens, não é? Passavam por Bauru a Paulista, a Sorocabana e a Noroeste, não é? E a estação de trem da cidade de Bauru era um acontecimento, assim como as estações de trem no mundo inteiro eram um acontecimento. Era equivalente hoje às lojas de departamento, aos shopping centers, não é? Então o Richard Sears trabalhava numa estação de trem onde ele era o chefe da estação, né? E aí começa a história da Sears, né? Muitas vezes um monte de pessoas que tinham produtos para vender passavam lá pela estação e falavam: "Ô Richard, você fica aqui cuidando da estação, né? Você tem uma posição importante. Será que não dava para nas horas vagas você me ajudar a vender algum produto, né? Eu produzo madeira, né? Você podia vender madeira para mim, né? Ou eu produzo carvão, ou produzo mantimentos, né? E será que não dava para você me dar uma força e me ajudar a vender alguns produtos, né?" De tanto ouvir essa história, o que o Sears fez? Um dia passou por lá um cidadão e falou para ele: "Sears, você não quer que eu fabrique uns relógios para você e você vende para mim, não é?" E aí ele fez uma encomenda para essa pessoa e essa pessoa começou a fabricar relógios cuja marca era R.W. Sears Watch Company, não é? Os Estados Unidos naquele momento tinha 65 milhões de habitantes. 2/3 desses 65 milhões, morando no campo, mas absolutamente acessíveis através dos Correios, que também é outra conquista americana de mais de 200 anos, né, o US Post, e pelo trem, não é? O Richard Sears muda-se para Chicago e associa-se ao Alva C. Reebok, não é? E aí o que eles resolvem fazer, não é? A essas alturas o Sears já estava vendendo uma série de coisas. Então ele organiza essas coisas, né, 40, 50, 60 produtos. E como ele morava num país que ele sabia que era possível chegar a praticamente todos os cantos do país, né? Através dos correios, fazer a comunicação. E se eventualmente ele vendesse, entregar através das ferrovias, do trem, ele resolve fazer um primeiro catálogo, no ano de 1891. Ele faz um catálogo que tinha 32 páginas. Esse catálogo sobreviveu 101 anos. E ele deixou de existir às vésperas da internet, né, do comércio eletrônico, em 1993. Portanto, em 1893, nasce a Sears Reebok Company, não é? O que era a Sears Reebok Company? Ela tinha um grande armazém, onde ela guardava os produtos que ela ia vender através dos catálogos. Todo ano ela fazia um catálogo e mandava para as pessoas, através dos correios. As pessoas recebiam, faziam os pedidos através dos correios, ela processava os pedidos e entregava os produtos através do trem. O catálogo foi crescendo e no ano de 1902, o catálogo tinha 1.162 páginas. Vocês imaginem o tamanho desse catálogo, não é? E como cada vez mais a Sears tinha que comprar produtos e esses produtos ficavam armazenados, ela resolveu transformar esses produtos numa loja. E aí nasce a Sears que a gente conheceu aqui no Brasil. Durante alguns anos ela esteve por aqui, que a gente conhece quando vai viajar, né? A Sears criava, em paralelo à venda por catálogos, as lojas de departamento, ou seja, as duas grandes contribuições trazidas pela Sears ao marketing moderno, e por isso, uma das principais razões dela estar aqui nos The 1000 Best, é que foi a Sears que, de certa forma, criou e aperfeiçoou o sistema de vendas à distância, de vendas por catálogo, e ela que iniciou o processo de construção de lojas de departamento, não é? A Sears também tinha um slogan fantástico que era satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Mas como tudo acontece na vida e no mundo, né, e como a morte é inerente à vida, né, não só de seres humanos, das organizações, dos negócios, né, esse grande ciclo
de mais de 100 anos, que começou lá atrás com a Sears numa estação de trem, ele terminou, não é? As lojas de departamento, com o advento do comércio eletrônico, elas estão definhando no mundo inteiro, estão derretendo no mundo inteiro, muito especialmente nos Estados Unidos. Não é? Exatamente neste momento onde eu estou gravando este case aqui do The Thousand Best para vocês, a situação da Sears é periclitante. Ela não vai sobreviver tal como ela é hoje. Ou eventualmente ela consegue se reinventar, senão ela está agonizante e chegando aos seus últimos dias, está terminando, não é? De qualquer maneira, fica o registro, não é? A Sears é uma das organizações tradicionais, nesse momento, mais ameaçada por uma eventual falência, não é? Mas, de qualquer maneira, a contribuição que ela trouxe, a contribuição que ela deu para o mundo, é de um valor inestimável, não é? Seus criadores, o Richard Sears e o Alva Rebuke, não é? Eles vão ocupar para sempre um lugar de destaque na administração moderna e no marketing, e mais do que isso, não é? Ao construírem o que eles construíram de alguma maneira, e sem o saber, eles estavam preparando toda a base, toda a infraestrutura, toda a cultura, para que a partir de 1995, com a chegada da internet, começasse a brotar e florescer o comércio eletrônico. Então, na pior das hipóteses, mesmo que desapareça, a Sears vai merecer para sempre uma plaquinha de reconhecimento pela inestimável contribuição que ela deu para esse admirável mundo novo que agora está nascendo. Valeu, Richard. Valeu, Alva.